O que eu acho, nesse momento de que a gente está vivendo esse momento de golpe no Brasil, e é um golpe camuflado, porque o resto do mundo não consegue perceber que existe um golpe, se caçarem o maior partido de esquerda da América Latina, obviamente o mundo inteiro vai perceber que é um golpe que está acontecendo no Brasil. Então, eu penso o seguinte: caçar da mesma forma, o que aconteceu? A grande realidade é que os eventos, eles chamam a atenção, e é aquela hora que a pessoa pega e fala, agora eu tô percebendo o que está acontecendo. O Lula estava praticamente apagado, né? A Globo perseguindo, perseguindo, perseguindo. Quando o Lula foi condenado, o PT teve o maior número de filiações. Então, ou seja, o PT cresceu muito mais com a condenação do Lula. Quando o Lula foi condenado em segunda instância e foi preso, as pessoas do PT que estavam escondidas dentro de casa, elas começaram a se manifestar. Se agora vem uma outra onda de golpe e eles caçam o registro do PT, existe uma possibilidade da gente ter aquela reação de baixo para cima, porque aí já tá demais, né? Chegou um ponto que, tipo assim, ó, não basta prender o Lula, vão caçar o registro do PT. Então, o que eu penso nesse momento é que esse nível de mau caratismo, ele até ajudaria, porque é mais ou menos assim, tá todo mundo no Brasil, tá todo mundo no Brasil em coma, né? A sociedade brasileira tá assim, em coma. A cassação de um partido político do tamanho do PT vai ser chegar perto de uma sociedade que está em coma e estapear a cara dessa sociedade e falar, pô, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo o que está acontecendo? E aí, com a cassação de um partido político, a gente pode ter uma revolução e os tão sonhados, que hoje eu não tenho vergonha de falar, os tão sonhados fuzilamentos. Né, que vocês já pensaram se a gente consegue ter uma revolução no Brasil, igual a gente teve na França, e a gente pegar essa aristocracia brasileira, colocar num paredão e fuzilar todo mundo? Isso seria maravilhoso. Então, como a cassação da chapa do PT poderia fazer a população que começa agora a passar fome se levantar contra essa aristocracia e botar essa aristocracia na parede agora, depois de um coronavírus, depois de uma situação extremamente pesada, o Brasil vai entrar no pior momento dessa história agora, já está vivendo o seu pior momento. Aí de uma hora para outra, ainda tem isso, uma cassação de um partido, pode ser que a gente tenha aí realmente a tão sonhada revolução e após essa revolução, a gente tem o fuzilamento da aristocracia. Por quê? A aristocracia, ela só se sustenta porque ela consegue controlar as polícias. No momento que todo mundo começa a passar fome e a própria polícia começa a perceber que seus familiares estão passando fome, e a própria polícia começa a perceber que para uma aristocracia, para a família do Hang viver em qualidade de vida, a família do policial tem que passar fome, aí a gente tem essa virada de jogo. Isso é histórico, isso aconteceu em Portugal, por exemplo. Em Portugal tinha um governo, me parece que era a família, que era o Salazar, que era um ditador português, que supervalorizava a polícia. Então, como que ele conseguia se manter no poder? Ele ficava puxando o saco da polícia, igual o Bolsonaro faz. Só que os policiais começaram a perceber que eles estavam protegidos até um certo ponto. Mas o irmão do policial, não. Se o irmão do policial, por exemplo, passasse fome, ele morria de fome. Falasse mal do governo, ele era assassinado. Então, por causa por causa dessas situações assim, acontecem as revoluções. E agora a gente tem uns elementos para a revolução, porque agora a gente vai ter, depois desse trabalho agora do próprio Mandetta, incentivando a população a se contaminar com coronavírus, né? Já tínhamos o Bolsonaro incentivando a população a se contaminar com coronavírus. Agora o Mandetta. Nós temos alguns elementos interessantes que precisam ser considerados. O primeiro elemento é que, se a população prestar atenção no que está acontecendo, o coronavírus é um vírus de igreja. Ou seja, pode ser que a gente tenha agora uma nova fase de iluminismo na humanidade. Pode ser que o fanatismo religioso acabe. Por quê?
Imagine você que não são todas as pessoas que vão para as igrejas que vão morrer por causa do coronavírus, mas praticamente todas as pessoas que vão a essas igrejas, eles vão conhecer alguém que morreu por causa do coronavírus ou vão ter algum familiar que morreu por causa do coronavírus. Então eles já começam a mudar a percepção a respeito do pastor. Então a gente tem essa possibilidade do coronavírus trazer um iluminismo para o Brasil. Historicamente falando, a peste burbônica, né, uma epidemia semelhante a essa de hoje, só que uma epidemia de tempos atrás, ela trouxe o iluminismo. Né? As pessoas pensavam, peraí, né, eu estou tão desesperadamente dentro da igreja, eu estou orando tanto, eu estou fazendo tudo tão certinho, e Deus está me premiando com a morte de todos os meus familiares, né? As pessoas dentro dos conventos morrendo de peste burbônica, os padres morrendo, todo mundo morrendo de peste burbônica, e aí as pessoas se perguntavam, peraí, a gente ora tanto, a gente reza tanto, e a gente está morrendo de peste burbônica. Começaram a questionar Deus. Então pode ser que hoje esse incentivo do Mandetta para a volta dos cultos e esse incentivo do Bolsonaro para ignorar o coronavírus, que isola o Brasil do resto do mundo, ele possa trazer um certo iluminismo ao Brasil, né? Um certo iluminismo, mas às custas de muitas mortes. Ou seja, depois que o Brasil exterminar muitos brasileiros com o coronavírus, pode ser que o poder das igrejas diminua, porque as pessoas prestem atenção e entendam que no final das contas, os pastores chamaram as pessoas para matarem os seus familiares. E uma coisa que é inevitável é a queda econômica. Isso não tem o que discutir, né? O que vai acontecer no Brasil agora é o seguinte: esse Brasil, o Bolsonaro está desesperado mandando as pessoas para as ruas, porque nós estamos vivendo uma situação em que ele pode ficar sem dinheiro para continuar passando a mão na cabeça dos policiais. Ou seja, nós podemos chegar a uma situação de calamidade no Brasil em que um policial que apoia o Bolsonaro vai olhar para o lado e vai falar: minha mãe morreu por causa do coronavírus, minha avó morreu por causa do coronavírus, o meu irmão hoje está desempregado, né, e esse governo prometeu arrumar emprego. Então o Bolsonaro, ele pode, no final das contas, o Bolsonaro e a aristocracia, por causa dessa crise, eles podem perder o controle sobre a população. E se eles perderem o controle sobre o poder coercitivo, ou seja, se eles perderem o controle sobre as polícias, aí acabou de vez com a possibilidade de segurar uma revolução, porque uma população com fome, que perdeu muitos familiares por causa de uma pandemia incentivada pelo governo, olha para cima e fala: tudo que está acontecendo hoje no Brasil está acontecendo por causa de uns ricos que simplesmente cismaram de não respeitar os pobres. Então, depois de tudo dar errado, o Brasil entrou numa crise, o Brasil virou uma África, todo mundo vai querer achar o culpado. Não vai dar certo mais falar que o culpado é o PT. Tem dado certo isso, mas já não está mais convencendo, sabe? As pessoas que têm um pouquinho de raciocínio, elas já começam a pensar, pô, mas será que sempre vai ser o PT? O PT incentivou a quarentena, o Bolsonaro incentivou as pessoas a irem ao trabalho, 10 milhões de brasileiros morreram. Como é que eu vou culpar o PT?